Olá, aluna do nono ano. Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar de dois aspectos da nossa gramática normativa: a regência e a colocação pronominal. Vamos lá? Antes de começarmos com a teoria, vamos ler uma tirinha do Armandinho, né? Criação de Alexandre Becker. Estou pensando em um presente para o papai. Sabe de algo que ele esteja precisando? Sei sim. De um transporte coletivo eficiente a preço justo. Olha, gente, as tirinhas do Armandinho são muito conhecidas por trazerem esse tipo de crítica social. Nós vamos encontrar várias tirinhas dele que ele vai falar desses aspectos relacionados, né, aos problemas sociais, à denúncia, tá? E é uma produção ainda acontecendo, tá, gente? Bem, então agora vamos para alguns aspectos gramaticais. Olha só, quando, né, temos a frase, sabe de algo que ele esteja precisando? Vem logo na nossa cabeça o seguinte: quem precisa, precisa de alguma coisa, sim. Então, nós vamos observar que, né, de um transporte público eficiente é esse termo que foi exigido, porque quem precisa, precisa de alguma coisa e eu vou trazer aí esse complemento. Nós observamos, né, a presença aqui do verbo. Tá? Então, esse verbo, ele vai exigir a presença de um outro termo que nós vamos chamar de regido ou subordinado. O verbo, ele vai ser o regente ou o subordinante. Vamos continuar. Olha, ele está precisando. Lembra dessa aula? Verbo transitivo indireto. O que significa esse indireto? É que esse verbo vai ser, né, nós vamos completar esse verbo usando uma preposição. Por isso, indireto. E aí aqui, né, um transporte público eficiente é o nosso objeto. É o que ele precisa. Como veio antes uma preposição, objeto indireto. A isso que nós acabamos de ver, vai receber o nome de regência verbal. Ou seja, né, nós vamos ver que o verbo ele vai exigir esse complemento e esse complemento ele vai apresentar preposições ou não. Nós vamos encontrar esse mesmo fenômeno também com os nomes. E aí a gente lembra, o que é nome? O substantivo, o adjetivo e o advérbio. Daqui a pouco nós vamos ver exemplos. Como eu disse, a regência verbal é justamente essa situação que nós vamos, o termo regente vai exigir um outro termo, e aí nós teremos essa situação de completar. Olha, mais uma frase. Eu quero uma assinatura de TV a cabo. Aqui, gente, eu tenho uma situação diferente. Quem quer, quer alguma coisa, ok? O verbo é transitivo direto, porque uma assinatura de TV a cabo é o nosso objeto e não tem a preposição. Então, o objeto direto. Vocês estão lembrados que uma é um artigo? Pode ser um artigo indefinido ou um numeral. Tá? Aqui no nosso caso é um artigo indefinido porque é uma assinatura, olha, ele fala de maneira vaga. Bom, agora vou contar uma coisa para vocês. Alguns verbos podem apresentar ou não a presença dessa preposição. Só que aí eu mudo o sentido. E é nesse caso que nós temos que tomar cuidado na questão da norma culta. Olha só, eu quero a meus pais e irmãos. Aí vocês viram a presença da preposição. Essa presença dessa preposição vai indicar que esse verbo querer tem um outro significado, vai significar desejar. Por isso vem a preposição. Então, mudou o significado. Aqui, querer significa estimar, querer bem.
Normalmente, gente, na nossa linguagem coloquial, às vezes nós não nos damos conta dessas particularidades da norma culta. Mas quando nós vamos escrever, né, um texto, né, por exemplo, para um jornal, ou quando nós vamos prestar um concurso público, ou quando nós vamos fazer uma redação do Enem, nós temos que estar atentos a essas particularidades da gramática. Bom, vamos a uma dúvida do nosso cotidiano. Assistir o filme ou assistir ao filme? Olha, na tirinha nós temos o Calvin conversando com o seu pai. Então, ele começa assim, o pai está lendo uma historinha. Era uma vez, espere. Calvin interrompe o pai. O que foi? Esse livro foi um best-seller? O autor foi premiado? Entrou na lista de todos os jornais? Só quero histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Esse livro virou filme? Podemos assistir ao vídeo? E o pai responde, era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. Então, olha, aqui, né, na nossa última tirinha, o Calvin vai falar, podemos assistir ao vídeo? E aí vocês vão falar, professora, mas eu falo, assistir o filme, assistir o vídeo. Olha, é aquilo que nós falamos da norma culta. Na linguagem coloquial, muitas vezes nós descuidamos dessas particularidades, mas de acordo com a norma culta, e vamos lembrar, aluno, aluna do 9º ano, olha, não é falar certo, falar errado, tá? É de acordo com a norma culta, de acordo com o coloquial, ok? Então, vamos lá. De acordo com a norma culta, o verbo assistir tem várias regências. Então, nós podemos falar, né? Primeiro, assistir ao filme. Esse assistir é no sentido de ver, ok? No sentido de ver. Então, assistir ao filme. Mas o verbo assistir também pode ter outros significados. Quando eu falo assim, ó, ele sempre assistiu pessoas mais velhas. Aqui não tem a preposição. Esse verbo significa ajudar. Então, quando eu falo ele sempre assistiu, é ajudar. Olha, vocês já devem ter visto alguma assim, assistência médica, ok? Ajudar, ajuda médica. Então, ajudar. E tem uma coisa que, estranho, a gente quase não usa, que é o verbo assistir no sentido de morar. Olha, cadê a frase? Daniel assiste atualmente em Fortaleza. Ele mora em Fortaleza, tá? A gente quase não usa, mas temos que saber dessas regrinhas lá na hora de uma escrita mais formal. Bom, aqui, gente, eu vou trazer alguns exemplos, algumas frases, tá? E nós vamos passar bem rapidinho. Então, por exemplo, aspirar. Aspirar também tem dois sentidos. Pode ser cheirar ou pode ser desejar. Então, olha, aspirou todo o escritório. Aqui é transitivo direto, no sentido de aspirar o pó, o aspirador. Mas eu posso falar que ele aspirou ao cargo. Aqui ele pretendeu, ele queria, ele desejava. Viu? A preposição faz mudar o sentido. A outra do nosso dia a dia. E olha que legal essa aqui, gente. Ela está quase caindo em desuso, né? A questão da linguagem coloquial. Porque todas as pessoas que vocês conhecem vão falar assim, eu cheguei em casa. Mas lá na gramática vai estar falando assim, quem chega, chega a. Então, de acordo com a gramática, né, normativa, com a norma culta, eu tenho que escrever assim, eu cheguei à minha casa. Mas no nosso dia a dia a gente não ouve, mas a gente precisa saber disso, né? Chegamos ao local indicado no mapa. Olha, esquecer. Vamos tomar cuidado com esse verbo. Esse verbo é o seguinte, ele vai, eu posso falar assim, esqueci o meu material, transitivo direto, esqueceu o quê? O material. Ou ele pode ter um pronome, e aí ele vai vir com a preposição, esqueci-me do meu material, tá? Então, nós temos que ter isso aí. Você não pode falar assim, esqueci do meu material, tá? Se a preposição aparecer, tem que ter o me,
ok? Implicar, olha, essa aqui é uma que muita gente tem dúvida. Implicar no sentido de consequência, tá? Ele é transitivo direto. O seu pedido implica, resulta em um novo orçamento. Agora, nós temos o nosso dia a dia, que é naquele sentido de embirrar, implicou com o irmão, implica com tudo. Informar, olha, legal. O informar, algumas vezes, podem ter dois objetos. Então, você informa algo a alguém. Então, o primeiro, nós vamos ter o objeto direto. Informei o acontecimento aos professores. Olha, o objeto indireto vai ser sempre o de pessoa. Ir é outro que no dia a dia as pessoas têm muita dúvida. Gente, quem, né, o verbo ir, flexionado, quem vai a. Então, eu vou à escola, eu vou ao mercado, eu vou ao banco. Tá vendo? Quem vai a. Agora, porque indica movimento. Agora, quando eu estou paradinha, eu falo, eu estou em casa, eu estou na sala. Tá vendo? Eu vou à sala, eu estou na sala. Namorar, essa é outra. Gente, eu tenho, namorou Maria durante anos. Quem namora, namora alguém. Não é namora com, tá? Não é uma questão de companhia. Então, namorou Maria, tá? Então, aquela famosa frase, né? Quer namorar comigo, né? Do coloquial, está em desacordo com a gramática. De acordo com a gramática quer me namorar? Ah, legal, hein? Não erra não, hein? Bom, uma outra escorregadela do nosso dia a dia é o verbo preferir. Gente, preferir é querer uma coisa a outra, não é comparação. No nosso dia a dia a gente fala assim, prefiro dormir do que trabalhar. Olha, só que você não está comparando trabalhar e dormir. Você prefere uma coisa a outra. Ó, prefiro carne a peixe. Tá vendo? Uma coisa a outra. E, nono ano, não precisa falar mais, prefiro mais. Não, porque a palavra prefiro já significa gostar mais. Então, prefiro estudar a brincar na rua. Ah, brincadeira, né? Vamos lá, olha, obedecer. Obedecer é um verbo transitivo indireto. Então, olha, obedeça ao pai, obedeça-lhe, ok? Bom, e aí, gente, nós temos uma particularidade da regência, que é a crase. Eu vou passar bem rapidinho. Olha, o que é a crase? A crase é a fusão da preposição a com o artigo a, ou seja, a crase vai sempre aparecer na frente de palavras femininas, né? Então vamos à loja. Não precisa tremer a voz não, tá, gente? Vamos à loja, normal, porque a pessoa sabe que quem vai a e a palavra é feminina. Bom, e aí nós temos algumas frasezinhas com crase. Ah lá, olha, as amigas foram à confraternização, quem vai a palavra é feminina, né? Olha, quando nós temos horas, né? Horas certas, a partida de futebol terá início às 17 horas, tá? Então tem a crase. Se for a qualquer hora, vago, não tem crase. Vá à minha casa a qualquer hora, aí não tem crase. Olha, então expressões adverbiais, às vezes, né? Bom, às vezes eu falei em palavra feminina, mas pode ser que vocês vão encontrar isso aqui, muito antigo. Ele comprou sapatos a Luís XV. Você fala, mas Luís é palavra masculina, professora. Mas significa a moda de Luís XV, tá? E tem os casos opcionais. Devo satisfações à minha mãe. Pode vir com a crase, que quem tem satisfação a alguém, ou pode vir sem a crase, porque eu tenho a presença do pronome. Bom, meninos e meninas, vamos agora para o nosso segundo tópico. Colocação pronominal. Colocação pronominal quer dizer o seguinte, o pronome ele vai ocupar posições diferentes, antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Que isso? Daqui a pouco nós vamos ver. Olha só, então vamos para a tirinha. Certo, homens, puxem isso. Isso não me cheira bem. Tragam o cacto gigante.
Meninos, no pensamento do Garfield, quando ele fala isso não me cheira bem, nós vamos ver que o pronome me, está antes do verbo cheirar, tá? Isso é uma posição. Então, vamos lá. Nós temos 3 posições, como eu disse. A próclise, que é antes do verbo. É o nosso dia a dia, nós usamos mais a próclise. Ah, me chama fulano, me traz um copo d'água, me tira isso daqui, tá vendo? Usamos muito a próclise. Existe a mesóclise, que está no meio, e a ênclise, que está depois. Vamos ver os casos de uso? Olha, aqui, você nunca me falou sobre isso. Olha, quando nós temos palavras que vão atrair o pronome, nós teremos a próclise. Então, palavras negativas, nós teremos os advérbios no atrair, meio-dia em ponto, me telefonou, meio-dia em ponto é um advérbio, né? Agora, se tiver uma vírgula, nós não vamos usar, ok? Porque indica uma pausa. Nós teremos pronomes indefinidos. Quem te contou essa história? Ou pronomes relativos, a pessoa que me ajudou, olha, tudo atrai. Conjunções subordinativas, quando nos viu, tudo atrai. Então, nós vamos usar. Ou quando eu tenho ali uma frase que vai exprimir desejo, Deus te ajude. Agora, quando nós não temos, né, essas partículas atrativas, e eu tenho um verbo no futuro, eu vou usar mesóclise. Emprestar-lhe-ia o carro. Olha, emprestar, partiu o verbo no meio, coloquei o pronome e terminei com a regência do verbo, né? Então, lembrando, gente, a mesóclise, ela só vai acontecer no futuro e aqui no início, né? Se não tem nada atraindo no início. Porque se tiver qualquer palavrinha atraindo, a mesóclise não vai acontecer, ok? E a ênclise, tá? Então, a ênclise, o pronome, ele vem depois do verbo. Gente, na norma culta, nós não começamos oração com pronome átono, tá? Então, no dia a dia a gente fala assim, faça-me o favor. Mas na norma culta nós não podemos começar com um pronome. E aí a gente vai falar, faça-me o favor. E aí vamos ver outros casos em que a ênclise vai acontecer. Olha, eu disse, não começamos oração, faça-me um favor. Quando é o imperativo afirmativo, ou seja, eu estou dando uma ordem. Quando eu avisar, retirem-lhe da sala. Olha, dei uma ordem. Com o verbo no infinitivo. Olha lá, prometo amar-te. Tá vendo? O verbo no infinitivo. Ou com o verbo no gerúndio. Vive perdoando-lhe. Tá vendo? São aí os casos de ênclise, tá? Bom, aqui, gente, aqui, voltando a um aspecto da regência, que foi aquele assunto nosso anterior, eu falei, não sei se vocês estavam atentos, hein? Eu falei da regência verbal, mas eu não falei da regência nominal. Então, para a gente concluir, vamos falar das situações, alguns exemplos com a regência nominal, que eu tenho ali um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Olha os exemplos. O presidente mostrou-se desfavorável. Quem se mostra desfavorável a alguma coisa. Sou capaz. Quem é capaz de alguma coisa, né? Quem ficou descontente com o resultado do jogo? Olha, quem fica descontente com alguma coisa, né? Meu amigo é entendido. Quem é entendido? Em alguma coisa. Estes pães são bons para o consumo, somente até amanhã. O que é bom, né? Aqui para alguma coisa. Nossa classe é responsável pela horta. Quem é responsável por alguma coisa. Como a palavra horta é feminino, pela horta. Bem, gente, para essa aula eu usei a obra Português e Linguagem e eu espero que o assunto tenha ficado bem claro para vocês. Eu aguardo no próximo encontro. Tenha uma boa semana.